Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Transformando Vidas. O Ministério do GEAME na Fundação Casa. O Fique por Dentro recebe Regina Meire, que é psicóloga e presidente do GEAME. Regina, seja bem-vinda ao Fique por Dentro e à Rádio RTM Brasil. Bom dia! Muito obrigada pela oportunidade. Muito contente de estar aqui com você hoje. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos iniciar a nossa entrevista com a seguinte questão. Qual é a principal missão do GEAME e como ela se alinha com as necessidades dos jovens em conflito com a lei? A missão do GEAME, em primeiro lugar, é levar o Evangelho de Jesus aos adolescentes, infratores dentro da Fundação Casa, e também o acompanhamento destes jovens, né? É alcançar o jovem infrator com o Evangelho e ajudá-lo a pensar numa outra possibilidade, ao invés de estar repetindo a mesma história, voltando para a mesma condição de ato infracional, ter uma experiência com Deus e ser uma nova pessoa, uma nova vida, um cidadão. Que legal. E falando na questão moral, como é que vocês fazem, né, para desenvolver essa questão moral desses jovens? Quais são as atividades? Como que vocês fazem essas atividades? Mensalmente nós nos reunimos, né, a liderança, e com o pastor Clécio, né, com o pastor da Igreja Batista, nos ajuda a pensar no tema, e cada mês nós temos um tema onde desenvolvemos. Porque, na verdade, o Ministério GEAME entra dentro da Fundação Casa através do PAR, que é uma abreviação, que é o Programa de Assistência Religiosa da própria Fundação Casa. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê o direito do adolescente ter desenvolvimento. Tem desenvolvimento físico, emocional, tem desenvolvimento espiritual. É a única lei no nosso país que prevê. Então, a gente entra realmente com a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, o plano da salvação, a redenção que há em Jesus, o perdão que há no Senhor Jesus, para esses adolescentes que, infelizmente, erraram, cometeram um ato infracional, mas que eles podem ter uma nova oportunidade, podem ter uma experiência realmente com Jesus e ter uma nova vida. Perfeito. E quais são as principais iniciativas de capacitação profissional oferecida pelo GEAME? Então, nós iniciamos o projeto Papo de Responsa em 2023, um projeto piloto de atendimento a esses jovens. A gente faz a propaganda lá na Fundação Casa para eles e coloca o nosso telefone, o WhatsApp, Instagram para eles acessarem. Porque, infelizmente, a gente não tem acesso ao contato do jovem, da família dele. Antes do ECA, a gente tinha, né? Porque não tinha a lei ainda aqui da questão do sigilo, desse cuidado. Então, naquele tempo, a gente acompanhava o jovem. O que queria, a gente pegava o telefone da família, ia visitar, ia contatar, ajudar a família. Mas, diante do Estatuto da Criança e Adolescente, depende do jovem nos procurar. E aí, quando ele sai, ele nos procura, aí nós vamos ouvi-lo, atendê-lo, né? Nossa sede é na Vila Mariana, na cidade de São Paulo, e aí marcamos uma visita domiciliar. Nós temos uma assistente social, uma psicóloga que vai até a casa, conhecer a família, a história do jovem, a necessidade. Então, a partir dessa necessidade, que geralmente a maioria é muito necessitada, a gente doa a cesta básica para essa família e acompanha. Mas o que a gente pensa em primeiro lugar? Num projeto de vida que é esse adolescente ou jovem. E a partir daí vamos sentir qual que é a necessidade dele. O que ele quer fazer? Então, a capacitação, na verdade, vem através da rede de apoio que a gente tem dos nossos parceiros. E de acordo com o coração do jovem, a semana passada mesmo o jovem decidiu fazer o curso de barbearia. Então, nós fomos comprando todos os apetrechos, que dão mil e poucos reais, uma maquininha boa, profissional, e todos aqueles apetrechos para o curso. Então, a gente vai de acordo com a necessidade do jovem, com o que está no coração dele. Agora, se outro jovem teve um outro que ele gosta da área da tecnologia, então procuramos um outro parceiro, orientamos para que ele se inscrevesse, né, o IOS, Instituto de Oportunidade Social. Então, o jovem se inscreveu, a gente ajuda a inscrevê-lo, muitas vezes eles têm dificuldade de fazer a inscrição, e aí ele iniciou o curso.
E aí a gente vai acompanhando. O acompanhamento é semanal. Ou dele vir até nós, ou dos contatos por telefone e pelo WhatsApp. Sempre um acompanhamento muito de perto. Porque esse jovem, muitas vezes, a maioria que a gente percebe, eles estão perdidos. Eles não... até para escolher o que quer de profissão, ele tem dificuldade. Então, a gente vai no tempo dele, conversando. Esse projeto de vida repensando desde o começo da vida dele, o relacionamento familiar, a história de vida dele, até que ele entre nessa questão de escolha profissional. E, a partir daí, nós acessamos nossos contatos, ele escolhe o que ele quer e a gente vai, junto com esse jovem, o acompanhando. Tivemos um caso, inclusive, de um jovem que saiu da fundação já com 19 anos, ensino médio, e ele não sabia ler. Nossa. Ele escolheu a barbearia. Foi mais de um ano acompanhando, enfim. E a dificuldade para acompanhar o curso, para ler a apostila. Aí, o que fizemos? Encontramos uma voluntária no nosso meio, uma pedagoga, e começou a dar o reforço escolar para esse jovem. E aí, quase diariamente, contato com o jovem, com a mãe, com a irmã, com o professor que dava o curso de barbearia, para o jovem não desistir. Porque o desânimo diante de não saber ler, e ler alguma coisa, mas não ter a dificuldade da leitura. E ele conseguiu concluir o curso. Então, é assim, é desafiador, mas, por outro lado, assim, dá muita alegria para a gente, porque a gente vibra com as pequenas vitórias de cada jovem. É maravilhoso ver cada jovem que rompe com a criminalidade e que vai no passo a passo dele, de acordo com o que está no coração dele, o apoiando, o motivando e ver os avanços que esse jovem vive. É maravilhoso. Que bacana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quais são os principais motivos ainda hoje que levam esses jovens aí à Fundação Casa, né? A gente sabe que, infelizmente, o jovem, o adolescente, ele é muito manipulado pelos outros, pelos amigos, né? Então, muitas vezes, a influência que acaba levando esse jovem para se envolver com a criminalidade, com as drogas, enfim. Quais são os principais motivos que ainda levam esses jovens aí até a Fundação Casa? Olha, o que nós percebemos é que é multifatorial. Então, são muitos aspectos. Algumas coisas a gente vê que são sinalizadores nesses adolescentes. Olha, começa pela omissão do Estado, a pobreza de muitos. Mas algo assim muito presente é a questão familiar também, sabe? A dificuldade da família, esse adolescente desamparado. Esses dias mesmos, nós estamos acompanhando um jovem, fez 18 anos há poucos dias, e a gente percebe assim, sabe, a independência, vive só. Aí, quando foi na casa, morando com uma adolescente. Então, a gente percebe que as famílias hoje estão perdidas. E aí, quando vai conversar com a jovem, né, a adolescente que mora com ele, 14 anos, nossa, e a mãe consentindo dessa adolescente viver com isso. Então, assim, são vários fatores que a gente percebe da dificuldade desse jovem e aí acaba entrando no ato infracional. Eu creio que, com certeza, tem também a questão dos amigos, mas, pelo que a gente sente, sabe, do desamparo desse jovem, dessas famílias, a maioria a gente percebe que são mães solos, muitas vezes pessoas trabalhadoras, sabe, mas que tem que lutar pela vida e o filho fica ali. Então, são várias situações. Tem casos também de mãe na dependência química, de pai que está preso. Mas são muitos fatores, é difícil dizer, mas algumas coisas a gente percebe do desamparo, desse adolescente se sentir, sabe, independente fora de hora. E sabe, o que é muito triste também é que a gente percebe que vários, mesmo de famílias cristãs, algumas vão pelo mesmo caminho. Nós temos um caso de um adolescente que a mãe é crente. E o menino de 16 anos, nós o conhecemos desde os 15, assim,
num comportamento que a gente vê assim, não é comum. Não é o esperado de alguém que é filho de alguém que teme a Deus, do jovem passar noites fora de casa, sabe? Parece que é uma rotina. Parece que aquilo já... que não dá para se entender como que uma mãe permite que um filho de 15 anos durma vários dias fora de casa, não frequente a escola, e a gente vai conversar, sabe? Parece que aquele adolescente é ser um adulto e ele faz o que ele quer da vida dele. Então, a gente percebe que os valores também, mesmo no nosso meio cristão, assim, estão corroídos. A gente vê que não tem aquela responsabilidade dos pais de pensar, eu sou a mãe desse menino, eu sou responsável por ele. E, inclusive, esses dias, o adolescente assim, eu quero sair do país. Então, o menino tem 16 anos, não terminou o ensino nem o fundamental e já quer voar. Como se ele fosse um adulto e ele pudesse assim, olha, eu vou tentar a vida fora do país. Então, a gente percebe que o comportamento é muito estranho, não é aquilo que é esperado, né? Então, eu vejo que o que se espera de alguém que é cristão, de quem conhece Jesus, é que ensine, como o Provérbio 22 fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, a gente percebe assim, uma fragilidade de não conhecer a pessoa de Jesus, de não ensinar o filho no caminho que deve andar, porque a mãe, assim, está perdida. E a gente percebe que não é só o caso desse. De outro jovem assim, muitas vezes a mãe está dependente do filho e ser muito permissiva em relação ao filho. Do filho viver um comportamento inadequado e a mãe assim correndo atrás do filho para satisfazer as necessidades, mais que necessidade, a vontade do filho, mas não percebendo que ela, como mãe, ela deve agir com autoridade, porque ela é a mãe, ela é a responsável. E ainda que esse jovem tenha 18 anos, se ele mora na casa dessa mãe, ele deve se submeter e respeitar aquilo que a mãe pensa. Exatamente. Não o filho beber, usar droga e fazer o que quer, e a mãe ser permissiva e deixar fazer o filho o que quer. E quando se percebe intervenção, muitas vezes é o quê? Agressiva. É de partir realmente para agressão física, ao invés de colocar limite, vamos conversar, aqui é a minha casa, vamos fazer um acordo como a gente deve viver? Né? Não é chamado assim. Quando se age é de uma forma violenta. Então, isso é uma outra situação que a gente percebe nas famílias dos nossos jovens. É um ambiente de violência, sabe? Então, essa violência que esse adolescente jovem ele leva para fora, para a sociedade, para o próximo, né? Essa violência ele sofreu dentro da casa dele e muitas vezes ele está simplesmente reproduzindo. Não que... Entendeu que eu esteja de acordo com isso, mas a gente percebe que é algo comum. A violência começou dentro da casa, dentro da família. E isso, assim, pelo que se percebe, não é só do adolescente autor de ato infracional. As famílias estão muito violentas. Se a gente for estudar as mortes de criança, muitas são dentro de casa, muitos é a violência, muitas é o desamparo. Até acidentes com crianças muitas vezes acontecem por falta de cuidado do cuidador em relação àquela criança. Então, a gente percebe que a sociedade está agindo de uma forma contrária à palavra de Deus, e até os que deveriam agir de acordo, por a gente imaginar que tema a Deus, não está agindo conforme a palavra de Deus assim nos orienta. Infelizmente, é uma realidade. Mas você acha que essa falta de estrutura familiar, né, devia ser priorizada também? Porque, por exemplo, eu tenho experiências com relatos de mulheres que não tinham esse controle, essa ciência de como ser uma boa mãe, de como educar um filho. E essa pessoa ela passou por várias situações em que ela chegou a deixar autorizar que o próprio filho usasse droga dentro de casa e alegando que preferia ver ele debaixo da casa dela usando do que na rua e podia cometer outros crimes. É uma falta de ciência, uma falta de instrução que veio da mãe, que veio do avô, e ali vai se desestruturando ao longo dos anos, né? E se reflete na sociedade atual. Então, tem que ter um bloqueio, né, da mãe
para o filho. Mas, a princípio, eu acho que a primordial, você acredita também que a primordial é você trabalhar essa mãe, que ela não teve uma educação, que ela não teve um suporte emocional, que ela não teve, por mais que ela fosse da igreja, ela ia aos cultos e ela não teve essa instrução, né, de como educar um filho, por mais que ela lesse a Bíblia, por mais que ela, né, amasse seu filho, que tentasse de todas as formas proteger esse filho. Eu vejo realmente que tudo começa na família, e é aquilo que a gente ouve muitas vezes na igreja: família forte é igreja forte. Eu vejo que muitas vezes a igreja, a liderança da igreja não percebe o poder que a igreja tem. Então, se a gente for pensar de voltar à nossa fé, voltar ao que Jesus ensinou, voltar a família se reunir, a compartilhar a palavra, ao dia a dia se falar do Senhor, voltar ao culto doméstico, ler a palavra, meditar, ensinar o filho a amar a Deus. É claro que essa mãe tem esse comportamento, não está para julgar e condenar essa mãe. Então, eu vejo assim, se a gente for pensar, é de entender o que é ser cristão, o que é amar Jesus, o que é andar com o Senhor, né? E é isso que é importante, é ser discípulo de Jesus. E se há um discipulado com aqueles que são novos convertidos, vai aprender como que é. Como que é? Vamos pensar no Sermão da Montanha. Como que é amar Jesus? Como que é andar com Jesus? Então, isso vai levar a pessoa a ter comportamento diferente. E a gente percebe na questão, por exemplo, da drogadição, muitas vezes a mãe é codependente. Então, assim, a pessoa precisa de ajuda. E existe, mesmo no nosso meio cristão, alternativas. Tem o Celebrando a Recuperação. Que lindo que é. Esses dias eu vendo, onde começou lá em Saldelbeck, 70% dos que participam hoje não são da igreja. Então, Celebrando a Recuperação tá para o cristão e tá para o não cristão. E o Celebrando tem algo muito precioso na questão da dependência, não só dependência química, mas nas várias dependências. E isso é algo que poderia ser mais disseminado nas nossas igrejas. E as pessoas procurarem. E eu já vi que hoje a pessoa pode procurar até online participar do Celebrando. Né? Isso poderia ajudar, pelas várias dependências. Então, eu vejo assim, tudo é voltar ao Evangelho. Se voltar ao Evangelho, muita coisa dá para se resolver. E mesmo porque o pessoal tem mais dificuldade de aceitar um apoio psicológico. Mas se pensar em se voltar ao Evangelho, a palavra, a cura que Jesus tem para as pessoas, quanta gente podia ser curada e estar vivendo uma vida mais saudável. Inclusive nessa história, o final também foi feliz. Cristo resgatou essa criança, esse menino, e hoje a mãe e o filho estão na igreja. Olha que maravilha. E eu queria que você compartilhasse com a gente uma história também, né? Com certeza, durante todos esses anos, você tem muitas histórias para contar de recuperação, de jovens, né, e adolescentes que tiveram sua vida transformada por Jesus. Conta pra gente. Muitos. Eu posso contar, por exemplo, uma antiga e uma atual. Uma antiga, por exemplo, do Ivan, que foi uma criança que estava até numa classe média. O pai saiu de casa, sumiu, desapareceu. E essa família abandonada, o irmão entrou no crime e acabou morrendo aos 17 anos. Teve passagem na FEBEM na época. E o Ivan era um menino de 14 anos que até começou a trabalhar, mas revoltado com a morte do irmão, ele quis se vingar dessa morte. E o que o Ivan fala hoje? Eu achei que eu só me vingando da morte do meu irmão resolveria. Só que o crime tem um pacote e que não dá para você escolher. Eu só vou furtar. Eu só vou fazer isso. E o Ivan, dentro da FEBEM, na segunda passagem dele, ele ouviu de Jesus através do Ministério GEAME. Ele ficou 3 anos pelo delito que ele cometeu. O primeiro ano ele ficou revoltado, ele não queria saber. No segundo ano, ele falou, vou lá ouvir. E ali dentro, ele teve um encontro com Jesus. E ele disse que falou, Jesus, tira de mim esse coração criminoso. Hoje o Ivan é pastor da primeira igreja batista bíblica no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, onde no próximo mês faremos o próximo treinamento dos voluntários, dia 28 de setembro. O Ivan hoje é pastor da Igreja Batista, fez faculdade teológica, fez faculdade de administração e é advogado. E ele fala hoje, nunca imaginei, quando eu entrava no fórum,
era o ladrão. E hoje eu entro, doutor, onde você vai? Né? E o mais recente é o Marcos, um jovem que há 2 anos atrás estava dentro da Fundação Casa, criado na igreja, e esse jovem cometeu ato infracional. E a mãe o levou lá na fundação. Não, você vai ter que se entregar. E esse jovem ali, revoltado dentro da Fundação Casa. E aí foi convidado para o culto, ele, eu vou lá ouvir. Quando ele chegou, o primeiro louvor era um hino que a mãe cantava. Nossa. Esse jovem foi quebrantado esse 1 ano e 3 meses que ele ficou. Ele voltou para o Senhor. Amém. E hoje, o Marcos, nessa semana que passou, hoje, fazendo uma semana, ele entrou na faculdade de tecnologia da informação, está firme com Jesus, né? Através de um parceiro a gente conseguiu. E ele está fazendo uma faculdade 100% gratuita. Olha tá? só. Tem um jovem vencedor, um jovem realmente que ama Jesus. E são muitas histórias, mas resumidamente ficaríamos essas aqui 2 horas. histórias, contando dessas histórias. Ficaríamos horas aqui conversando. Muito importante falar sobre todas essas histórias, a importância de tudo. Mas vamos divulgar suas redes de contato, como, né, do GEAME, como poder contatar, ajudar. Sim, nós estamos situados em São Paulo, então o nosso WhatsApp é 11 947145466. O nosso site é GEAME, com J, né? GEAME significa Jesus Ama o Menor, então é geame.org.br. E estamos nas redes sociais no Facebook, que é o MIN GEAME. E nosso Instagram é Ministério GEAME, @Ministério GEAME. O nosso Facebook também, nosso YouTube, Ministério GEAME. Nós estamos numa campanha aí para ter mais inscritos. Então, você que está ouvindo agora, que está me vendo, entre lá no YouTube e se inscreva. E ali no YouTube, nos últimos anos, eu tenho convidado sempre pessoas, pastores que se converteram nesse trabalho. Tem testemunhos belíssimos ali para você assistir. E será muito bom. Perfeito. E o tema de hoje foi Transformando Vidas, o Ministério do GEAME na Fundação Casa. A entrevista foi com Regina Meire, psicóloga e presidente do GEAME. Regina, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Luana. Até mais. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que foi ótima. Um forte abraço para todos.